exercícios. Então, fazer essas somas, fazer essas subtrações, fazer essas multiplicações. Esquece essas duas aqui com número negativo, faz só as multiplicações positivas. Tá? Divisão esquece e faz alguns desenhos lógicos. Então, por exemplo, desenhar um circuito somador de 6 bits, desenhar um circuito subtrator de 6 bits, desenhar um circuito de multiplicação para 4 bits. Diga. Professor, no caso daquela multiplicação com número negativo, é só fazer a multiplicação normal e depois fazer o complemento. Teoricamente sim, mas a gente tem que pensar como o computador vai fazer isso. Tá? Aí como o computador vai fazer isso é uma forma um pouquinho diferente. Então por isso que não... Dá pra fazer isso, mas ele é mais demandoso do que realmente deveria ser. Tá? Então por isso esquece o número negativo, multiplicação com número negativo não tem. Tá? E é isso aqui... Brincadeira. Não é boas férias não, a gente ainda tem mais a parte agora de banco de dados. É. Vamos ver, cadê a parte de banco de dados? Mais difícil? Cálculo. Não, na verdade, tipo assim, porque eu peguei um professor bem forte assim, de cálculo, então ele cobrava um pouquinho mais do que devia. Ele era tipo assim, ele era daqueles que tipo, meio que eu sou assim que nem ele também. Olha pra ementa e diz assim, tem gente que eu pegava a ementa e falava, caraca, quanto conteúdo não vai dar pra fazer num semestre só? Vou fazer só até aqui, tá bom. E ele olhava pra ementa, nossa, caraca, quanto conteúdo, mas eu vou passar todo ele. E aí era, então, tipo, cálculo uma matéria. Não era tão difícil, era tipo, o problema é que eu tinha muita coisa, era tipo assim, eu tinha cálculo 1 nível hard, sabe? Então, esse que era o problema. Mas era legal. Limite de derivada integral, mas tipo assim, ele usava aquele livro do Guidorizi, que até hoje eu não esqueço daquelas desgraças daquele livro, e tipo assim, literalmente a gente estava no primeiro ano de computação, a gente estudava cálculo e para relaxar a gente fazia exercício de programação. Então tipo, todos os períodos que a gente tinha livre, a gente ia para a biblioteca, se enfurnava e estudava cálculo. A gente fez todos os exercícios do livro mais de uma vez, assim, para tipo, ter certeza que tava dando certo. E mesmo assim eu quase reprovei na matéria. Então foi tipo, não vai ser um trisco, assim, acho que foi a nota mais baixa que eu tive na faculdade, que ficou um 5 redondo, assim. Não, mentira, lá era 6 a média, então era um 6 redondo. Hã? Não, era estadual de Londrina. De boa. É bem mais ferrado que particular. Não deveria, mas é. Aqui deveria ser um pouquinho mais pesado, que às vezes a gente não pode pesar tanto. Porque teoricamente, tipo assim, aqui você deveria sair mais preparado para o mercado, então você deveria sair com mais peso ainda em cima. Só que aí, às vezes você tem um contraponto, se você pesa demais, as pessoas não conseguem ir para frente. Peraí. Aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil, tipo assim, tem uma iniciativa das faculdades particulares melhorarem, só que o problema é que tem grandes conglomerações que estão vindo, comprando as universidades e sucateando elas. Então, tipo assim, sei lá,
Eu vejo isso ali, por exemplo, pela Vila Olímpia. Você olha lá os computadores, eu dou aula tipo, num computador que é tipo um Core 2 com 2 GB e Windows 10. Aí você olha tipo assim, tem que abrir o Code Blocks. Aí você olha tipo assim, será que eu consigo travar o computador? Você digita YouTube e ele já trava, não precisa nem se preocupar, sabe? Não tem o que fazer. Aí, obviamente, tem umas faculdades aqui dentro que tem, tipo assim, sei lá, uns Mac fudida, bonito e não sei o que. Você olha tipo assim, pra quê? Pra usar Word. Só porque eles querem Mac, sabe? Porque, não, é estilo da coisa. Tem uns laboratórios que estão melhorando, que eles estão colocando uns i7, i5, com 16 GB, tipo, umas coisas assim legal. Mas, tipo, é um filho, assim, perdido no lugar. Não é... Os laboratórios da Paulista 2 tem alguns laboratórios bons lá, tipo, tem uma sala que é ampla lá, grandona, que geralmente quando o pessoal não cabe aqui, vai pra lá fazer aula. Que são laboratórios grandes, são laboratórios bons. Mas tem uns laboratórios lá também que são desgracinha. Você cata, tipo assim... É aquele assim, é pra estudar a história do computador, mas não aprender a usar o ábaco, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre banco? Vamos. Você já falou de banco. Eu já falei de banco, mas eu vou falar de banco de novo porque é revisão, né? Eu entendi. Vamos lá. Ai. Não, minhas costas estão zoadas. Tem que ir no médico ver as costas. Tá feia. Mas vamos lá. Então, começando aqui sobre banco de dados, pessoal. Vamos lá. Então, essa última parte aqui da matéria, que é a parte de banco de dados, o que a gente tem dentro do banco de dados? Tá. Lembrando, esse material aqui foi pego desses professores aqui. Então, o professor Bruno Matheus Burger e Elaine Figueiredo. Tá. Então, eles que cederam o material de introdução a eles, das matérias deles, e a gente fez um compilado. Tá. Então, caraca, fez até musiquinha. Não, é porque tipo, essas barras de ferro, quando você arrasta a cadeira, elas vibram e faz som. Não acontece bastante. A gente viu bastante. Essas aqui que são cabos que são mais grossos é mais difícil, mas quando é mais fininho é fácil de acontecer de boa. Mas vamos lá. Então, quais são os objetivos aqui dentro da matéria de banco de dados? Os objetivos que a gente tem na matéria de banco de dados são definição de banco de dados, definir o que são usuários, quais são os históricos evolutivos e o que é uma arquitetura de sistema de banco de dados. Tá? Então, o que é um banco de dados? É um banco de dados. Imagina. Tá? Então, um banco de dados basicamente é um conjunto de arquivos que estão relacionados entre si. Então, são informações que estão salvas e essas informações têm correlações. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que seja um estoque e um controle de vendas. Tá? Então, eu tenho 2 bancos. E esses 2 bancos têm correlação. Eu consigo, tipo, de acordo com o que está sendo vendido, eu vou atualizando meu estoque e vou preparando novos pedidos. Então, uma coisa está correlacionada à outra. Tá? Uma base de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, utilizados pelo sistema de aplicação numa determinada organização. Tá? E uma base de dados é uma coleção de dados relacionados. Então, todos eles mais ou menos a mesma coisa. Tá? Alguns lugares que a gente pode utilizar banco de dados, por exemplo, depósito ou saco de dinheiro em uma agência bancária. Quanto dinheiro tem naquela agência naquele momento? Consigo saber exatamente. Aquela agência foi roubada às 3 horas e 15 minutos da tarde. Quanto dinheiro levaram? Não sei, eu sei quanto dinheiro começou, sei todas as movimentações da agência, eu sei quanto dinheiro tinha naquela agência. Sei quanto dinheiro sobrou, consigo descobrir quanto dinheiro levaram. Então isso seria um metadado? O quê? Essa correlação de quanto dinheiro tinha e quanto dinheiro não valeu. É um metadado. Durante o dia é um metadado, no final do dia ele vira um dado propriamente dito. Tá? Por quê? Durante o dia você tem, então, abertura, todas as movimentações, no final do dia você tem fechamento do caixa. Aí você tem a contagem do dinheiro e a registro do novo saldo. Para o dia seguinte, ter a abertura do caixa naquele valor. Tá? Então, por isso que acontece, porque senão você tem que recuperar todo o histórico para refazer todo o histórico do caixa. Então, ele faz dia a dia. Geralmente, depende do tamanho da agência, por exemplo, as agências aqui da Paulista, que são muito grandes, elas devem fazer mais de uma vez ao dia. Agências menores devem fazer uma vez por dia e isso é suficiente. Tá. Reserva em hotel, busca no livro de catálogo informatizado, reserva de passagem aérea, compra de produtos via web, tudo isso tem um banco de dados por trás dele. Diga. Exatamente, o que é um metadado? É uma origem de um dado? Não, um metadado é um dado que pode ser inferido de outro dado. Tá? Então, por exemplo, o Waze coleta metadados, mas ele sabe da onde as pessoas saem, da onde as pessoas vão e quanto tempo elas demoram e qual são a via que ela toma. Tá? Então, ela pode utilizar os metadados.
Contra. Sim, por exemplo, isso era uma das piadas que o pessoal fazia, tipo assim, o Waze só coleta metadados, ele não coleta os dados, ele não associa aos usuários. E aí a pessoa brincava, mas ninguém vai para casa, né? Então, tipo assim, todo mundo, o Waze tem lá já o favorito de todo mundo, lá com o endereço da casa, você já sabe para onde a pessoa está indo, de onde a pessoa veio. Então, você consegue associar aquilo não a toda a população. Vamos dizer, tipo assim, os metadados do Waze de São Paulo. Não é, tipo, qualquer dado ali pode ser de qualquer um. Não. Se eu pegar um dado ali de origem e destino, eu consigo com uma certa assertividade dizer de quem que é aquele dado. Tá? Vai ser inferido no sentido, tipo assim, por exemplo, você sabe quanto dinheiro tinha na sua carteira. Você sabe quanto dinheiro tem na sua carteira agora. Então, você sabe quanto dinheiro você gastou nesse período. Então, isso é um metadado. Então, você sabe as duas informações. Você sabe quanto tinha, você sabe quanto tem. Você não sabe para onde foi, mas você sabe se você gastou dinheiro ou se você recebeu dinheiro. Ou simplesmente olhando para a carteira. Então, você tem um metadado. É igual aquele exemplo que você falou Do WhatsApp? Pode ser o WhatsApp, metadado. Então, por exemplo, um metadado do WhatsApp. A hora de visualização, a última hora de visualização. Eu não sei quando a pessoa tá, com quem que ela estava conversando, mas eu sei que ela estava online a tal hora. Não é um dado de origem, é tipo assim, é um dado que eu posso inferir através de outra coisa. Então, por exemplo, qual foi a última vez que ela teve online? Então, eu sei a hora da última vez que ela teve online. Então, eu sei quanto tempo faz que ela olhou. Então, o quanto tempo faz que ela olhou é um metadado. A hora que ela olhou pela última vez é um dado. Então, Metadado é a conclusão de um dado. isso. Então, por exemplo, eu sei quanto que é o salário bruto de todo mundo. Vamos dizer isso, tipo assim. Quanto que cada um ganha líquido? Eu não sei quanto que cada um ganha líquido, mas eu sei o bruto de todo mundo. Então, eu não tenho que armazenar o salário bruto e o salário líquido. Eu tenho que armazenar o salário bruto e eu sei qual é a regra de imposto sobre o salário. Então, até tanto é 5%, até tanto é 12%, até tanto é 15%, acima de tanto é 27%. Cai. Até tanto é 27%. Então, eu consigo calcular o líquido baseado nos dados brutos. Então, eu tenho o dado do bruto, eu consigo inferir o líquido. Então, o líquido é um metadado a partir do meu dado. Tá. Então, é um dado que não está armazenado, mas que pode ser calculado. Por exemplo, idade. Não sei qual é a minha idade, mas eu sei quando que eu nasci. Então, eu sei a data que eu nasci. A partir disso, eu calculo quantos anos eu tenho. Aí, através desse dado, esse seria um metadado. Isso é um metadado. Isso. É uma função. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha 1 milhão de usuários na minha base de dados. Tá? Vamos lá. Eu tenho 1 milhão de usuários. Vamos dizer que eu tenho a data de aniversário de todo mundo. Se eu tivesse uma variável que soubesse quantos anos a pessoa tem, tivesse lá a idade da pessoa, tá? E não fosse calculado, fosse lá a idade fixa, o que eu teria que fazer? Todo dia eu teria que rodar uma rotina para atualizar todo o meu banco de dados, ver quem fez aniversário naquele dia e atualizar. Certo? E aí eu teria gasto de processamento e gasto de armazenamento, que eu teria 1 milhão de unidades a mais armazenadas. Agora, se, por exemplo, eu quero saber quantos anos X tem, eu vou perguntar qual foi a data de nascimento e aí eu calculo a idade dele na hora. Então, ele é um metadado que foi inferido a partir de um dado bruto. Tá? Então, isso é um metadado, é um dado que foi inferido a partir de um dado bruto. Então, que ele não é o dado, ele é o dado modificado para obter o que eu quero. Então, ele é um metadado. Ele utiliza um dado base Para chegar num resultado. Tá. Hã? Através desse dado você consegue. Gerar novos dados, isso. Então, exato. Através de um dado você gera novos dados. Tá, vamos lá. Bom, algumas propriedades de... Pessoal... Vamos lá. Então, algumas propriedades de banco de dados. O que a gente tem de propriedade de banco de dados? O banco de dados ele vai tentar representar sempre alguma coisa do mundo real. Tá? Então, é alguma coisa que já existe na realidade, já existe tangível, e a gente simplesmente quer digitalizar essa coisa para colocar ele no mundo digital. Às vezes por facilidade de encontrar, por indexar, porque ficou muito grande, por qualquer razão, eu vou digitalizar ele. Tá? Vai. Cadê meu Márcio? Tá. Como manter um banco de dados? Vamos ver. Tipo assim, primeiro a gente tem um banco de dados manual. Então, por exemplo, uma agenda da vovó. Então, a agenda da vovó está lá, ela mantém o banco de dados dela atualizado. Tal pessoa morreu. Ela vai lá na agenda dela e faz tipo um xizinho dizendo, ó, morreu. Lembrar que o esposo morreu, lembrar que a esposa morreu, sei lá. Tá.
Então, para não chegar e, tipo assim, de repente ligar para a pessoa, e como tá fulano? Morreu, né? Poxa, verdade. Não dá aquela bola fora. Então ela tem o metadado, ou tem o dado lá armazenado se está vivo ou não. Tá? Inclusive, é muito comum esse dado, se está vivo ou não, data de óbito, é uma data razoavelmente comum dentro de bancos de dados. Então, você tem data de aniversário e data de óbito. Mesmo que a data de óbito estiver vazio, significa que ele está vivo. Mas você tem a data de óbito. Tá? E outro jeito de manter isso é informatizado. Então você tem um banco de dados digital e você vai lá e vai atualizar os seus contatos, vai atualizar a sua lista. Então, todo mundo deve ter isso, por exemplo, no Google Contatos, né? Então, tipo, você tem um celular Android, um celular iOS, sua agenda está sincronizada e você trocou de aparelho, você não precisa redigitar todos os aparelhos ou redigitar todos os contatos. Você só faz o login e ele puxa os contatos para você. Por quê? Porque estão salvos informatizadamente. Tá. Bom, e para gerenciar esses bancos? Então, para gerenciar esses bancos, a gente tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, então um SGBD. Tá? O que é um SGBD? Um SGBD basicamente é o programa que vai utilizar para gerenciar esse banco. Tá? Não é o banco propriamente dito. O SGBD é um software geral. Tá? Então, por exemplo, o que seria um SGBD? Um Postgres é um SGBD, um Oracle, um MySQL, todos esses caras são SGBDs. Tá? Eu posso utilizar eles, qualquer um deles dentro do meu sistema. Eu quero fazer um sistema de e-commerce, quero usar Postgres, beleza. Quero usar MySQL, beleza. Quero usar Oracle, tranquilo. Tá? Então, eu estou utilizando um sistema de gerenciamento de banco de dados geral para tratar o meu caso específico. Tá? Então, ele vai gerenciar o meu banco, mas ele não é o meu banco. Se eu quiser portar o meu banco de um para o outro, eu consigo fazer a portabilidade. Tipo assim, estou usando o MySQL, mas o MySQL está ficando muito caro, vou trocar para Postgres. Beleza, você é feliz, vai lá, troca e já era. Exporta de um, importa no outro, tem compatibilidade. Onde um banco de dados fica armazenado? Um servidor próprio? Um servidor próprio, geralmente o banco de dados tem um servidor para ele. É muito difícil trocar de um SGBD para o outro? Não. Você tem que exportar o banco de dados. Tem que exportar o banco de dados. Só que tem que exportar o banco de dados de forma correta. Tá? Por exemplo, esses tempos atrás a gente estava tratando um banco de dados e aí chegou e o banco de dados estava totalmente zoado. Em que sentido? Tinha o caractere que foi utilizado era, o texto era abre aspas duplas, texto, fecha aspas duplas, vírgula, abre aspas duplas, próximo campo, fecha aspas duplas, vírgula. E aí o que aconteceu? No meio dos textos tinha aspas duplas e vírgula. Então, aí só fez aquela maravilha, né? Que é aquela cagada genial que alguém resolveu fazer. E não dava teve que normalizar. Então, tipo assim, por exemplo, desse banco de dados, ele tinha alguns milhões de linhas, então acho que era 220 milhões de linhas. 64% do banco de dados estava ok. Os outros 35% do banco de dados estava completamente zoado. Tá? Então, e aí você tinha que normalizar 35% de 220 milhões. Então, 35% de 220 milhões dá tipo uns 60 milhões, uns 70 milhões. Tá? Então, você tinha 70 milhões de linhas com problema. E você tinha que normalizar essas linhas. Tá? Então, o que foi isso daí? Isso daí foi alguém que fez uma exportação, nesse caso foi proposital, uma exportação que teria erros para o do outro lado dificultar a utilidade. Tá? Então, nesse caso foi, judicialmente, tinham pedido para uma empresa fornecer o banco de dados para investigação, e aí eles disseram, beleza, não quero fornecer, não, tá aqui, ó, o mandado judicial para você fornecer. Então beleza, já que é assim, tá aqui, ó, o banco de dados, agora se vira com ele. Então foi tipo uma zoeira. A gente ficou um bom tempo, ficou umas 2 semanas para recuperar o banco de dados e fazer ele ficar normalizado de novo, mas deu certo no final das contas. Tá? Mas acontece. Não. Você não pode porque ele já está fornecendo dado. Se ele consegue tratar aquele dado, não importa. Ele já foi obrigado a fornecer o dado, ele não é obrigado a tipo, limpar o dado para você. Ele pode entregar o dado cagado, mas está ali o dado. Porque cada SGBD organiza os arquivos de forma diferente. Então, por exemplo, se você tiver um SGBD que você quer gerenciar para ter o menor tempo de acesso a disco, você vai ter um SGBD que vai tentar carregar o máximo possível em RAM e tentar fazer o mais esparso possível dentro do disco. Se você tem um SGBD que quer usar a menor quantidade de RAM possível, você vai ter um SGBD que vai fazer muito acesso a disco. Então, a organização dos arquivos é de forma diferente. Tá? Então, você até poderia pegar e dizer, tipo assim, esse daqui era um banco de dados Oracle, eu vou pegar um plugin do Postgres e fazer a importação do banco de dados Oracle. Funciona. Existem coisas que funcionam, mas não é sempre.
Tá? Então, geralmente você exporta o banco de dados, trabalha com o banco de dados, importa o banco de dados e utiliza o banco de dados. Tá? Então, você tem essa função de exportar e importar o banco de dados para conseguir tratar ele. Cadê? Tá? Você falou de formalização. Tipo, no início da criação do banco de dados, a parte de formalizar esse banco demora muito mais do que alimentar o banco de dados. Sim. É como se fosse... Só que tem banco de dados que você permite mudar a formatação dele depois, tem banco de dados que não permite você mudar a formatação. Então, Mas isso depende do... depende do SGBD. Depende do SGBD. Eu pensei que o banco de dados era o SGBD. Não, o SGBD é o software, por exemplo, o TCC. O TCC é um arquivo, onde você vai editar o TCC no Word. Então, o Word não é o seu TCC, o Word não é o trabalho. O Word é a plataforma na qual você vai editar o trabalho. O SGBD é a plataforma no qual você vai editar o banco de dados, não é o seu banco de dados. Como desenvolve um banco de dados? Através de um SGBD. Através de um SGBD. Não dá pra você fazer um banco de dados sem um SGBD. Dá para fazer na mão. Só que dá muito mais trabalho. Num arquivo, você pode colocar um arquivo de texto e gerar um banco de dados. Um Excel pode ser considerado um banco de dados. Então você pode utilizar um Excel como fonte do banco de dados. Não é muito comum e não é muito prático, mas poder, pode. Mas se uma empresa quiser desenvolver um banco de dados do zero, onde é que ela vai fazer isso? Que ambiente? Qualquer um que ela quiser. Pode fazer Windows, pode fazer Linux, pode fazer onde que ela quiser. Não, bem, sistema operacional. Linguagem? Qualquer linguagem. Que ambiente mesmo? Onde ela vai escrever o banco de dados? Como é que ela vai fazer? Ah, ela tem que decidir internamente dela onde que vai estar esse banco de dados. Então, por exemplo... Pessoal, vamos lá. Então, por exemplo, esse banco de dados, vamos dizer que a empresa quer que o banco de dados seja do setor financeiro. Vai para dentro do setor financeiro. O banco de dados é do pessoal de marketing, vai para o setor de marketing. Tá? Pode ser, por exemplo, um celular tem banco de dados embutido dentro dele. Tem vários bancos de dados dentro do seu celular, por exemplo. Cada placar de jogo, histórico de jogo, é um banco de dados que está armazenado ali dentro. Tá. Eu fiquei pensando assim, por exemplo, exatamente o exemplo que você deu. Se eu quiser fazer um TCC, eu vou escrever ele dentro de um Word. Vou passar por um arquivo Word. Isso. Vai ficar salvo online. Em Postgres, em Oracle, em MySQL. Entendeu? O SGBD tem um arquivo próprio dele. Tem um formato de arquivo dele, que nem o Word tem o Doc e o DocX. O SGBD tem o SQL dele. Tá. Então, tem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é o conjunto de dados e a outra coisa é o conjunto de programas. Tá? Então, o sistema de gerenciamento, o SGBD, é um conjunto de programas que vai gerenciar o banco de dados. O dado é outra coisa. O dado é o banco de dados puramente é o puro do banco de dados, é o conjunto de dados. Mas o SGBD é só o sistema que está gerenciando esse banco de dados. Tá? Então, o que a gente tem? Geralmente a gente tem o usuário, o programador, e aí aqui dentro a gente tem um sistema de banco de dados. Então, esse usuário vai fazer uma consulta ou fazer uma inserção, fazer alguma coisa dentro com a aplicação desse banco de dados. Essas consultas e aplicações vão vir conversar com o SGBD, que vai processar essa consulta, e a partir de processar essa consulta, ele vai definir como que os dados vão ser acessados. Se vão ser acessados pelo BD ou pelo arquivo, ou metadado, ou qual dos bancos de dados tem que ser acessado para aquela consulta ser resolvida. Tá? Como vai ser processado, onde vai ser processado, tudo isso tem que ser definido antes pelo programador ou está definido dentro do SGBD. Não cabe ao programador decidir isso, tá? Cabe ao DB admin, então tipo assim, ao analista de banco de dados ou o gerente de banco de dados. Tá? Então, alguns exemplos de SGBD. O Sybase, o BD2, o Oracle, o Informix, Dataflex, Postgres, SQL, SQL Server, DBase, Paradox e alguns outros softwares que a gente tem por aí. Tá? Bom, como que a gente pode ter um exemplo de banco de dados? Então, vamos pensar aqui num banco de dados simples. Aluno, disciplina, histórico. Tá? Então, são três arquivos dentro do meu computador e esses três arquivos estão relacionados. Tá? Como? Bom, o aluno está matriculado na disciplina. A disciplina possui alunos. O aluno possui um histórico escolar. Cada nota no histórico escolar é pertencente a um único aluno. Tá? Identidade de relacionamento. Isso. Tá. Então, por exemplo, aqui eu tenho três tabelas. Eu tenho a tabela de alunos, então eu tenho o José e o Antônio. Eu tenho as disciplinas e eu tenho o histórico escolar de cada um deles. Tá? Então, o histórico escolar tem o número do aluno, o número do curso e a nota.
A disciplina tem o nome, o número identificador da disciplina, a quantidade de créditos e qual que é o departamento ao qual ela pertence. E o aluno tem um nome, um número, uma área, um curso, sei lá, um monte de informação pode estar aqui no meio. Tá. No caso, aluno, disciplina e histórico escolar são entidades. São tabelas, são entidades. E aí, nome, número, Atributos. e o que está dentro são dados. É isso. Tá. Tá. Então, dado é o símbolo, tá? Ou o que está lá dentro. Tá? O elemento de dado é o subconjunto de símbolos e as tabelas lógicas são representações das estruturas. Tá? O SGBD é o software e o modelo do banco de dados pode ser modelo hierárquico, relacional, modelo em rede e várias outras estruturas. Geralmente a gente está falando da representação física do meu modelo. Tá? Aqui quem está fazendo é o analista de banco de dados que vai definir qual que é o modelo do banco de dados que vai ser tratado. Tá? Geralmente o programador não precisa saber qual é o modelo do banco de dados, você vai usar o banco de dados e vai definir, olha, eu preciso que essa consulta tenha um tempo de resposta X. E o analista se vira para conseguir fazer isso aí chegar nesse tempo de resposta. Tá. Bom, aqui a gente tem um pouquinho do histórico dos anos 60, anos 70, então como que era os bancos de dados, então eram grandes volumes de informações, geralmente ligados a empresas, universidades, hospitais e bancos, tá? Eram computadores de grande porte, então mainframes para armazenar isso, porém eles eram sistemas baseados em modelos hierárquicos, ou seja, eles não conseguiam mutar. Então se você quiser mudar o banco de dados, você tinha que realmente refazer todo o banco de dados, reinserir todos os valores para poder mudar o banco de dados, mudar a hierarquia dele. Então, você definiu a hierarquia, você vai ter que trabalhar com aquela hierarquia para sempre. Tá? Bom, depois, surgiu alguns problemas. Qual foi o problema? Redundância de informação, dificuldade de recuperar informação, pouca flexibilidade para criar novas consultas. Então, eu tenho um histórico lá do aluno, eu quero saber qual que é a idade do aluno. Se eu não previ que eu queria saber a idade do aluno quando eu criei o banco de dados, eu tenho que refazer todo o banco de dados para inferir aquela informação. Para saber quais matérias o aluno está em DP. Não sei, quais matérias o aluno fez como DP, mas foi aprovado. Então, poxa, cada um desses é uma consulta diferente que eu tenho que ter me planejado no meu banco para gerar esse tipo de consulta. Tá foda, né? Ai, vai tudo se lascar. Dá. Banco de dados funcional, tem. Tem. Geralmente as consultas elas são funções. Tá? São funções. Você vai dizer o que você quer e a função você vai descrever a função dela. Oxe, Maria. Como é que eu volto esse treco? Dá para fazer dentro do banco de dados e o sistema só chama consulta. Dá. Isso é o que geralmente a gente faz. Tá? Você cria as meta-consultas e você só passa os parâmetros para a meta-consulta. Como se fosse invocar uma função com os parâmetros da função. Mas isso ajuda em que necessariamente? Proteger o banco de dados, não deixar que as pessoas façam consultas inapropriadas. E ajuda também a você ter um melhor controle em cima das transações. Essa transação pode ser executada, essa transação não pode ser executada. Aí você cria grupos de usuários. Então esses usuários podem fazer as transações de consulta. Esses usuários podem fazer também as transações de inserção. Esses usuários não podem fazer nem consulta nem transação nessa tabela aqui, só nessa outra. Então você vai criando grupos de usuários para gerenciar cada uma delas. Então você vai adicionando segurança em cima. Poderia se encaixar na redundância de informação. No modelo hierárquico, vamos dizer que, tipo assim, por ser hierárquico, você tem aquela informação replicada várias vezes dentro da sua árvore de hierarquia. Tá? E aí, de repente, você teve uma atualização de salário. Aí você atualizou o salário num ponto. E aí, de repente, você atualizou um outro ponto que você sabia, mas tinha um terceiro ponto que você não sabia que tinha o salário também armazenado. Então, você tem 3 informações, essas informações são conflitantes. Você não sabe dizer qual delas que é verdadeira. Porque as 3 são informações válidas dentro do seu banco de dados. Então, você acabou tendo um problema de redundância que é você
ter a informação, mas você não sabia qual delas que é a verdadeira. Tá? Então você tinha um problema de redundância que é tipo assim, você editava uma informação, mas você não editava todas as informações. Você editava uma informação localmente e você não tinha garantia que aquilo foi realmente comitado no banco de dados central. Então, no banco de dados relacional que é mais utilizado hoje, se eu faço atualização em uma tabela, automaticamente outras tabelas relacionadas, que sejam em outros locais, se atualizam também. Automaticamente. Isso. Deletei um contato, ele deleta tudo que depende desse contato. Então, isso que é a ideia do relacional. Então, acho que eu estou no slide errado, peraí. Cadê? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar mais aqui para trás. Aqui. Tá. Então, problema de redundância de informação, dificuldade de reorganizar os bancos de dados, com a necessidade de mudança para atender os nossos requisitos, demora para implementar novas consultas. Tá? Então, você tinha que exportar, reimportar, fazer todas as transações para colocar novas consultas no banco. Depois, meados dos anos 70 até hoje, aí surge o banco de dados relacional. Porém, no início ele era muito lento. Por quê? Porque o dispositivo de armazenamento era muito lento. Tá? E aí, obviamente, ele teve algumas vantagens. Por exemplo, o uso de computadores pessoais e a facilidade em colocar novas consultas, em criar novas consultas sem ter que exportar e importar o banco. Só criar a nova consulta e a nova consulta já está funcionando no banco novo. Puxa, quebrei aqui. Então, se no hierárquico o pessoal é utilizado em mainframe, isso aí pode ser utilizado no computador mais. Pode ser usado no celular. Tá. Tudo bem que o celular já era muito mais forte do que o mainframe, mas tipo assim, você pode utilizar ele em qualquer computador, inclusive nos computadores pessoais, que na época começou a surgir computador pessoal, com a vantagem de esses computadores eles podiam ter menos poder de processamento, menos armazenamento e conseguiriam ainda assim processar essas informações. Talvez fosse mais lento do que o hierárquico, e o que muito provavelmente, que com certeza era mais lento no princípio, mas posteriormente trouxe grandes vantagens que acabou valendo a pena o uso dele. E aí vieram otimizações em disco, otimização em memória, otimização em outras coisas que tornaram o desempenho melhor. Tá. Depois, nos anos 80, surge o paradigma de orientação a objeto em programação. Pessoal, vamos lá. Então, nos anos 80 surge o paradigma de programação orientada a objeto e o banco de dados também incorpora essa funcionalidade. Então, temos um banco de dados orientado a objeto. O que significa isso? Significa que ele tem tipos abstratos de dados, encapsulamento, herança, hierarquia, identidade de objetos. Tá? Então, todos os atributos de uma orientação a objeto, ou vantagem de uma orientação a objeto, foram trazidos para dentro do banco de dados. Tá? Quais são as tendências atuais? Bom, as tendências atuais são os bancos orientados a objetos continuarem crescendo, objetos relacionados também têm crescido bastante, tá? Ainda está muito em uso, e NoSQL que tem surgido bastante, trazido boas vantagens. É um tipo de banco de dados, mas eu não vou cobrar ele sobre o que ele é. Tá? Depois, a gente tem que esses bancos de dados também começaram a gerar Data Warehouse e Data Mars. Tá? O que são data warehouses? São grandes casas de dados. Então, por exemplo, ao invés da empresa ter vários pequenos bancos de dados centralizados, cada um dentro do seu departamento, eles estavam criando um grande banco de servidor de banco de dados e coloca todas as informações lá dentro. Isso. Aumenta a performance, diminui custo, porque se ao invés de ter 15 máquinas, você tem uma grande máquina só. Consegue gastar mais com segurança, então você consegue ter uma segurança melhor desse banco de dados e, principalmente, você consegue relacionar dados que antes não eram relacionados. Então, por exemplo, relacionar os dados do financeiro com os dados do marketing com os dados do pessoal de RH. Para automação. Então, você consegue criar relações